Quem já passou pela minha sala de aula sabe que vira e mexe tem umas perguntas meio perdidas do tipo: quem é você no recreio? Quem é você na fila da merenda? Quem é você quando acorda? Quem é você quando fala? Quem é você? São perguntas bobas que buscam provocar reflexões acerca da própria identidade. E nessa encruzilhada de respostas, gentílicos, referências culturais, fenótipos, estado de humor, descendências, projetos de vida se encontram e se confundem. Nesse momento, você deve ter uma boa resposta para essas perguntas. Mas você sabe o que elas revelam sobre você? Não? Então vem comigo, porque hoje nós vamos falar de quem é você na fila das oportunidades. Nesse mês de outubro, o clube de livros que eu assino, da editora Intrínsecos, mandou para minha casa esse livro, chamado Panchinko, da autora Minjin Lee. É um livro bastante interessante e, dentre outros temas, ele aborda também a construção de identidade pelo imigrante. E cá para nós, quem não é imigrante ou descendente de um imigrante, que levante a mão. A autora, ela mostra como que essa construção de identidade é determinante para a aceitação social do personagem e até mesmo para a própria aceitação do indivíduo. Boa parte da história, ela se passa no Japão. E lá, se o personagem ele é japonês, ou visto como japonês, as pessoas vão logo imaginando que ele é honesto, honrado, dado a tradições, e automaticamente ele é melhor aceito pelo meio social. Agora, se ele é visto como coreano, as pessoas vão logo imaginando que ele é dado a vícios, sujo, desonesto, não honra, não tem tradição, não tem cultura, e automaticamente ele passa a sofrer todo tipo de preconceito. Mesmo que ele já seja a terceira, quarta, quinta geração nascida no Japão. E enquanto eu lia, eu ficava pensando na gente aqui no Brasil, que já estamos há 3, 4, até mais gerações, e mesmo assim a gente não perde uma oportunidade de dizer: ah, eu sou descendente de italiano, ah, eu sou descendente de alemão, sou descendente de japonês. Aí eu fiquei me perguntando, por quê? Por que aqui no Brasil nós gostamos tanto de dizer que eu sou descendente de? Para ajudar a gente a pensar como que essa construção de identidade se dá aqui no Brasil, vamos pensar em alguns conceitos como fenótipos, gentílicos, etnia, descendência e conceito de raça. Quem sabe a gente não descobre o que é ser brasileiro. Fenótipo são os nossos traços físicos, é aquilo que os olhos captam. Tecnicamente falando, é a interação do DNA com o meio ambiente. Simples assim, sem segredo. Analise, por exemplo, no meu caso. Eu sou preto, certo? Tenho muita melanina na pele, tenho cabelo crespo, tenho lábios grossos, bem desenhados, olhos castanho escuro, logo sou preto. Quem me enxerga, quem me vê na rua, enxerga um preto, sem segredos. Adjetivos pátrios se referem ao lugar que a pessoa nasceu. Eu, por exemplo, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, do B do ABC. Logo, sou são bernardense. Só que isso não fala muito sobre a minha identidade. Essa cidade é apenas uma palavra no meu RG. A terra que eu tenho uma verdadeira relação de pertencimento, onde eu me sinto em casa, a terra que eu me preocupo como se está bem ou não, é Munhoz de Melo, uma cidadezinha que tem pouco mais de 3.000 habitantes, aqui do Paraná. Lá eu me sinto em casa, lá é minha terra natal. Foi lá que eu fui morar com 6 anos de idade e me fiz homem. Munhoz de Melo, sim, me enche de orgulho. Para mim, a cultura do café e do algodão faz muito mais sentido do que a indústria automobilística do ABC Paulista, onde os meus pais trabalharam por tantos anos. Por isso, eu gosto de ser chamado de munhozense, ainda que no meu RG diga outra coisa. E aqui começam os detalhes da linguagem. Eu tenho certeza que esse homem tem orgulho de ser gaúcho. Esse, nordestino, possivelmente pernambucano. Esse, paulista. Mas será que esse fica feliz de ser chamado de Paraíba por esse? E quando esse diz que fez uma baianada no trânsito, será que ele está elogiando esse? Você percebeu que quando eu falei de adjetivo pátrio, eu senti a necessidade de acrescentar o aspecto de pertencimento, o aspecto cultural? Então, etnia tem muito disso. Quando falamos de etnia, estamos sim falando de traços físicos, de fenótipos, mas associado a um aspecto cultural, de pessoas
que podem ou não morar no mesmo espaço geográfico, mas que comungam das mesmas tradições, da mesma língua, às vezes da mesma religião e etc. Esse jeito de ser, que começa na aparência, traz conceitos construídos socialmente. Pensa comigo, quem duvida que esse cara é funcionário do Banco do Brasil concursado? E esse, advogado? E esse, um atleta? Descendência. Essas impressões, esses conceitos sociais acontecem principalmente àquilo que nós atribuímos à ascendência de cada um. Esse é japonês, disciplinado, concentrado, dado aos estudos, deve passar em qualquer concurso. Esse deve ser descendente de italiano, falante, gesticula muito, expressivo, deve ser um ótimo advogado. E esse, você sabe de onde ele veio? Eu não. Mas olhando bem, ele parece ser forte, veloz, deve aguentar bem o trabalho de sol a sol. Logo deve ser atleta. Será? Raça. Raça é um conceito importado da biologia, usado para diferenciar animais como esse e esse. Durante muito tempo, ele também foi usado para diferenciar seres humanos e acabou embasando conceitos de raça superior e raça inferior. E assim, olhando bem, eu consigo ver uma grande diferença entre esse e esse. Mas entre esse e esse, não vejo tanta diferença assim. Acho que essas diferenças façam mais sentido na cabeça desse cara, né? Agora, com esses conceitos mais claros, é possível olhar para si novamente. No meu caso, por exemplo, o Marcelo que viveu no ano 2000 é bem diferente do Marcelo de hoje, de 2020. O de 2040, eu não consigo nem imaginar como ele vai ser. Tudo vai depender da quantidade de cabelo branco que surge da minha barba, das minhas rugas, dos livros que eu leio, das pessoas com as quais eu vou conviver, da minha religião, enfim, das minhas experiências de vida. Nesse momento, eu tenho certeza que você sabe quem é. E possivelmente, você deve achar que é gente boa. Mas eu pergunto, as pessoas à sua volta sabem que você é gente boa? E quando eu digo pessoas à sua volta, eu não estou me referindo simplesmente à sua família e amigos, pessoas que convivem com você no dia a dia. Eu quero saber aquela pessoa que vai te contratar para um bom emprego. Ela sabe que você é gente boa? O médico do postinho que vai te tratar com mais ou menos respeito, será que ele sabe? O policial que estiver passando na rua, ele sabe que você é gente boa? Então, é nesse momento e com essa preocupação que eu quero retomar os conceitos a partir de agora. Vem comigo. Fenótipos. Cada traço do meu rosto é mais ou menos valorizado dependendo dos olhos que me veem. Por exemplo, se alguém tem boas recordações com homens de barba, talvez seja mais simpática a mim. Se bem que eu acho que eu estou mais para essa barba aqui. E isso acontece com outros traços como olhos, boca, nariz, pele e etc. Adjetivos pátrios. Alguns adjetivos pátrios também despertam valores sociais que são quase uma memória genética coletiva. Talvez isso explique um pouco por que os brasileiros gostem tanto de falar de suas descendências. Afinal de contas, de todos os adjetivos pátrios da língua portuguesa, brasileiro é o único que termina em "eiro". Não é como o italiano, o argentino, o africano, o chileno, japonês, que são adjetivos pátrios genuínos. O nosso veio de uma profissão. Inicialmente, brasileiro era o homem que tirava o pau-brasil da floresta. E também não é uma profissão bem remunerada como médico, advogado. Se refere mais a profissões que ganham menos, como faxineiro e coveiro. O fato de existir o sufixo "eiro já sinaliza que a palavra é pouco sofisticada. Agora pense comigo, quem toca melhor, o músico ou o pagodeiro, roqueiro? Se você fosse ter um filho, você ia preferir ser atendido por um obstetra ou por uma parteira? Um médico ou um curandeiro? E os exemplos são muitos. O Brasil é a casa de várias etnias. Pretos, brancos, índios, mulatos, caboclos, cafusos, cada um com seus traços e as suas peculiaridades, vivendo e se misturando aqui há séculos. Por isso que os órgãos oficiais perguntam qual é a sua etnia. Na prática, eu posso falar que eu sou branco,
se eu me sentir assim. É claro que isso não vai me deixar branco aos olhos da sociedade. E é aqui que o meu lugar na fila das oportunidades começa a ser definido. O que você vê nesse momento? Um preto? Então, é isso que eu sou para você. Na prática, é nos olhos que a descendência se concretiza e resgata essa memória cultural. Mesmo que sejamos todos a 5ª geração nascidos aqui no Brasil, é pelos traços que eu falo que esse cara é japonês. E segundo a minha cultura, deve ser concentrado, dado a estudos, e deve ter muita facilidade para passar nos concursos. Esse, certamente italiano, falador, possivelmente esse aqui deve ser um alemão, engenheiro. Mas, e esse? E esse? E esse outro aqui? Você sabe de onde ele veio? Da África? Para muitos, a África é um país, como a Itália, a Alemanha, França, Brasil. Mas não, a África é um continente, como a Europa e a América. Então, de onde de fato ele veio? Você sabe? Eu não sei. A memória dos meus ascendentes vai até os meus avós. E quando eu pergunto para os meus pais, também só vai até os avós deles. Ou seja, gerações que conviveram. E isso acontece por inúmeros fatos históricos. A começar pelo detalhe que quando trouxeram os meus ancestrais aqui para o Brasil, não trouxeram nossa história, nosso nome, e a nossa memória nunca foi oficializada. E sem esse lastro cultural, eu não sei qual é o caráter do povo cabo-verdiano, ou os talentos dos senegaleses, ou a cultura moçambicana. Raça é um termo da biologia, e por aí já percebemos que é fruto do uso impróprio de um termo. Logo, fruto da ignorância. E tudo que é fruto da ignorância, do desconhecimento, de suposições, é preconceito. E por isso que convivemos com palavras como racismo, xenofobia e etc. Sempre que eu vejo um pensamento racista, primeiro eu me pergunto, eu já superei esse pensamento? E depois eu tenho vontade de mandar o racista para a escola. Nesse momento, todos nós estamos na fila das oportunidades. E o lugar que ocupamos nessa fila está diretamente relacionado aos nossos esforços. O quanto nos esforçamos no estudo, o quanto nos dedicamos às tarefas diárias, como nos comunicamos. Mas o Brasil tem muitas filas. E a fila que nós estamos agora tem muito mais a ver com o lugar de onde viemos, com a cara que temos, com a religião que professamos, com a nossa cultura, com os sonhos que acreditamos ser possíveis. Porque o céu é o mesmo para todo mundo, mas existem muitos Brasis. E agora, para relaxar um pouco, uma música do Lenine para vocês. Vale a pena ouvir. Cada cidade é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. Sobre o mesmo céu, meu coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira, só o ritmo de uma canção maior. Tambor do índio, a gente vem de Portugal. Vem do batuque negro, a gente vem do interior e da capital. A gente vem do fundo da floresta, da selva urbana dos arranha-céus. A gente vem do Pampa, vem do Cerrado, vem da Megalópole, vem do Pantanal. A gente vem amado, a gente vem do samba, do forró. A gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? A gente vem do reggae da favela, a gente vem do centro
pessoa. Um sonho a nascer sob o mesmo céu. Meu coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira. Sou ritmo de uma canção maior. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque meu. A gente vem do interior e da capital, A gente vem do fundo da floresta, São urbana dos arranha-céus. a gente vem do pampa, Vem do cerrado, vem da megalópole, vem do Pantanal. A gente vem de trem, vem de galope, de navio, de avião, motocicleta. A gente vem amado, a gente vem do samba, do forró. A gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? A gente Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? a gente veio do futuro Conhecer nosso passado, Brasil. Com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado